Olá, amigos, muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11 NET, reprise no domingo, às 11 horas, não perca. Muito obrigado, repito, pela sua audiência e pela sua participação constante, por nos acompanhar desde o ano passado nessa iniciativa que visa principalmente debater as grandes questões da cidade e também apresentar as grandes personalidades da nossa cidade. Hoje, um amigo de alguns anos, uma das lideranças da cidade, ocupa um dos cargos talvez mais importantes, presidente, vou falar corretamente, presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Santos. Rodrigo Lira, advogado desde 1986, um amigo, uma pessoa que eu particularmente nutro um grande respeito. Aliás, da nossa família, eu tenho na nossa família, você sabe disso, 2 advogados e todos nutrem um grande respeito, uma grande consideração por você. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, olá telespectadores, aos telespectadores da nossa TV Com e todos aqui que a gente vem falar aqui sobre um pouco sobre o direito, falar aqui um pouco da nossa cidade que nós amamos tanto e temos com certeza um prazer estar de volta, temos também aqui esse início da TV Com e cada vez mais pujante aí pela nossa cidade. Desculpe o chamado de Rodrigo Lira, pela amizade, pela convivência. Mas, gente, deixar um abraço grandíssimo para a doutora Ninise, doutor Calves também, doutor Milton, né, que são personalidades, verdade, são amigos realmente de coração. Ela é minha mãe, eu tenho muito orgulho disso, meu irmão também, mas ela, para mim, particularmente, é um orgulho fantástico. Você conhece a história, aliás... Um exemplo de pessoa. Mais uma vez, na sua gestão, a OAB prestou uma grande homenagem a ela. Talvez, eu acho que é uma das mais antigas advogadas de Santos, não é isso? É, uma das mais antigas advogadas em momentos e épocas que a mulher não tinha tantos direitos, não tinham tantas condições, não havia. A doutora Ninise lutou, permaneceu e até hoje luta como advogada, está presente também na nossa vida social e é fantástica colega e podemos dizer uma jovem advogada, jovem apenas há mais tempo, mas com certeza uma juventude de coração muito grande. E um aspecto importante, formada no Lago de São Francisco, e ela tem isso como um orgulho muito grande, enfrentou épocas difíceis, numa época que mulher praticamente não entrava no fórum, ela contou uma vez em casa, rapidamente, quando ela entrou a primeira vez no fórum, foi uma surpresa geral o negócio. Hoje os colegas talvez não sintam, mas usar calça comprida, mulher, os anos passaram, as coisas modificaram e muitas vezes não se recordam do que havia no passado. Mas realmente as dificuldades eram imensas. Eu posso dizer com muito orgulho também que trabalho com uma grande advogada, Zélia, que é minha mãe também, então eu tenho um prazer com as mulheres, fui sempre comandado por essa, sempre minha professora, mestre também, então a gente tem um orgulho e dizer que as mulheres vieram a contribuir em muito para toda a advocacia, para toda a sociedade brasileira. E eu, em função, só para encerrar esse rápido assunto, agradecendo mais uma vez ao Rodrigo a homenagem e o reconhecimento, mas em função da presença dela em casa, como advogada, como procuradora, e também meu irmão, eu cresci no ambiente de direito e aprendi a gostar muito do direito. Faço uma pergunta de pronto, como jornalista. Na minha opinião, no curso de jornalismo, a gente tinha que, se não noções básicas, mas pelo menos uma noção mais profunda do direito. O que é que você pensa sobre isso? Olha, eu penso que é uma das grandes questões que todas as áreas deveriam ter. O direito está inserido antes do nosso nascimento. Hoje temos inclusive uma lei específica para alimentos ao nascituro, aquele que ainda está na barriga da mulher, está ainda sendo fecundado, ele já tem direitos. Ele pode ser acionado solicitando pensão alimentícia para aquele possível pai que gerou aquilo e não está contribuindo com a gestação. Isso pode ser acionado na justiça hoje solicitando pensão alimentícia para o nascituro e também quando acaba. Quando a nossa vida, por alguma razão, se vai, aí temos as questões do inventário, de sucessões, as questões. Então, o direito está antes, durante toda a nossa vida, em todos os nossos atos, acordar, dormir, subir escada, descer escada, entrar num avião, entrar num navio, essa questão do navio, todos os direitos que as pessoas estão lá, hoje o danos morais muito acentuado, uma série de outras proteções do Código do Consumidor, a qualquer coisa que você compre, que você preste um serviço. E depois do nosso falecimento, depois do falecimento dos nossos entes queridos, nós temos a questão da sucessão, os direitos sucessórios, a quem tem o direito aos bens deixados, a todas as questões que envolvem. Então o direito é inserido na nossa vida antes, durante e depois, né?
E para o jornalista, e aí me permita um rápido conselho, uma rápida sugestão, você, jornalista principalmente, se puder, faça simultaneamente um curso de Direito. Você vai ver como é importante na elaboração de um texto, na elaboração da matéria, nos cuidados que você tem que ter com a elaboração da matéria. E você tendo conhecimento de Direito, tudo fica mais fácil. Você vai saber que ninguém entra com vou entrar com a liminar. Não, você entra com uma ação pedindo a concessão de uma medida liminar. São coisas básicas que você só vai aprender convivendo com o direito, com uma carreira belíssima. E a gente sempre fala, se não der para cursar um direito, consulte sempre um advogado, consulte sempre seu advogado de confiança para ter certeza do que está fazendo, do que pretende fazer, se proteger antes. O problema, Márcio, é que as pessoas muitas vezes aguardam chegar o problema, deixar ele num grau que só mediante medidas judiciais, mas que muitas vezes, se houvesse um acompanhamento anterior de um advogado, de um conhecedor da área do direito, pudessem resolver sem que ter que ir a raias da justiça, que está assoberbada com muitos problemas. Seu terceiro mandato à frente da subseção da OAB Santos, um grande trabalho realizado. A OAB Santos hoje, ela ocupa a liderança que ela merece naturalmente em Santos? Sim, eu acho que entendo que a Ordem participa de vários atos sociais, institucionais, muitos até podem não entender por que a Ordem participa. Nós somos regidos pela Lei 8.906 de 94, essa lei ela foi elaborada, foi aprovada pelo Congresso Nacional, apesar de ter o nome Estatuto da Advocacia, é uma lei federal que todos, os magistrados, promotores, os membros do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, são obrigados a respeitá-la, por conta de que as nossas normas legais estão inseridas numa lei federal e do qual todos são obrigados a respeitá-las. Lógico, inclusive nós advogados, que agimos muito seriamente com relação também à ética profissional, aonde que a gente pune e exclui aqueles maus profissionais que não honram a carteira, não honram a sua inscrição, desrespeitando ao seu cliente, desrespeitando alguma autoridade, desrespeitando principalmente ao próprio colega advogado. E essa lei, então, inserida, faz com que a Ordem tenha por obrigação a participar da sociedade no lado institucional. Os direitos humanos, na parte do consumidor. Nós temos hoje várias comissões que atuam diretamente à sociedade e aquelas comissões da instituição que atuam diretamente para a classe dos advogados, que são a defesa das prerrogativas, o nosso sempre lema primordial, porque o advogado, quando vai à justiça, quando vai a algum lugar, quando está representando um cliente, ele não está, as prerrogativas não são dele, são do cliente, porque o advogado tem que ter a liberdade para defender o seu cliente e tem que ter esse direito inserido a ele, garantindo que ele possa fazer ampla e geral, como a nossa Constituição assim prevê. Nós vamos fazer um rápido intervalo no final desse primeiro bloco, mas o Rodrigo Lira deixou um ponto importante, aliás, era a minha próxima questão, você acabou antecipando. Eu quero, no início do segundo bloco, falar um pouco mais sobre as prerrogativas do advogado aqui em Santos. Quero saber se elas são respeitadas e se realmente todas as prerrogativas o advogado consegue exercê-las aqui em Santos. Fique conosco, voltaremos em instantes. Acesse o site da TV Com, www.tvconsantos.com e fique por dentro da nossa programação. Voltamos com o nosso ACS na TV, hoje um convidado super especial e amigo, o presidente da subseção da OAB Santos, Rodrigo Lira, advogado desde 1986, uma das grandes lideranças da cidade de Santos. No final do primeiro bloco eu deixei a questão das prerrogativas como gancho para a gente iniciar. Elas efetivamente, aqui em Santos, elas são respeitadas. Lá atrás tivemos aquele problema, detetor de metal, advogado passa, não passa, aquela coisa. São respeitadas? Olha, na maioria nós podemos dizer que sim. Em alguns casos nós temos problemas e aí a Ordem atua. A primeira, quem defende as prerrogativas primeiramente é o próprio advogado, que tem que estar dentro do direito, tem que estar dentro das suas normas e aí ele vai agir
pedindo. Tivemos em alguns casos, há pouco tempo inclusive, que não foram respeitadas e a ordem teve uma atuação muito firme, muito forte na defesa dos colegas. A corporação, ela tem, por esse instrumento, aqui o advogado tem a liberdade. Ele não tem que agradar nenhuma autoridade, ele não tem que desagradar a autoridade, ele tem que fazer o seu trabalho. E se no seu trabalho tiver que desagradar, porque não é a opinião desta autoridade no trabalho do advogado, ele deve agir de forma severa. Não sendo respeitadas as prerrogativas dele, do qual ele tem que formar e forçar para que ela o seja, devem chamar a instituição. Tivemos alguns casos, inclusive a gente tem isso no nosso dia a dia, porque muitas pessoas não compreendem que um advogado, o trabalho de um advogado, que é fazer a defesa da sociedade através da representação de um membro da sociedade. A autoridade, ela tem o poder, a autoridade, ela tem a chave do Estado no sentido de abrir e fechar uma cela, ela tem o poder de dizer você está preso, vou determinar uma prisão, ela tem o poder de requerer investigações e tudo isso o Estado é o poder Estado. E o advogado é para dar os limites a esse Estado. O advogado tem a Constituição como basilar das normas processuais, das normas legais no Brasil, da hierarquia, a Constituição é a maior das nossas, aonde prevê ampla e geral defesa, aonde prevê quais são as regras para que se aconteçam, sejam elas as fiscalizações, as formas de agir do Estado. Se o Estado não age através dos seus entes da forma como deve o advogado intervir, solicitar e requerer para uma própria autoridade. Porque nós requeremos ao juiz, nós requeremos aos tribunais, nós requeremos aos entes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo para que hajam. E se não agirem, a gente tem os nossos mecanismos. Isso é um trabalho do advogado que ele tem que ter a liberdade. Esse trabalho deve ser feito. E a gente já teve vários problemas em Santos, de algumas poucas autoridades que não entendem esse trabalho e querem agir como tipo, eu mando, eu sou a lei, eu faço. Nós não estamos no faroeste. Eu arrebento, como disse lá atrás do ex-presidente. Nós não estamos no faroeste, nós não estamos mais na época, nós estamos na época do direito, da legislação. Se tiver errado, nós vamos agir. E proteger ao advogado, que tem que ter liberdade de agir. Nós tivemos já problemas com magistrados há pouco tempo aqui em Santos. Graças a Deus, nós não podemos dizer que temos problema com todos. Nós temos aí são exceções. E que nós vamos agir sempre como entidade, como instituição e pela profissão da defesa da sociedade. Porque você não sabe o quanto é duro um inocente, um injustiçado, ser punido, ser penalizado sem o direito de defesa, sem poder falar. Quantas vezes já não lhe aconteceu de alguma imagem que parece que você é culpado, parece que alguma coisa aconteceu, e a gente tem hoje vídeos na internet que demonstram de situações engraçadas, mas acontece na justiça de acharem que você é culpado e não querem saber. E você precisa de alguém para explicar, opa, não é assim, vamos ouvir a testemunha. Quer dizer que relativamente hoje a OAB, essa relação advogado-justiça, prerrogativas, é relativamente tranquila, você não tem problemas assim? Não vamos dizer tranquila, vamos dizer que ela é vigilante, que ela é, no momento que acontece, a instituição atua e que nós ficamos, que eventualmente as autoridades se modificam, sai um, entra outro, eles são promovidos, vem outro, e isso tudo tem que ter uma vigilância sempre muito. Nós podemos dizer que com a maioria hoje que nós temos o convívio, o contato, somos respeitados, respeitam a classe, mas eventualmente nós temos que agir. Outro dia a gente teve aí um problema, inclusive, que nós atuamos na defesa de 2 colegas que foram ser processados criminalmente por uma visão de que estavam com um problema muito grande em um cartório e para afastar um pouco essa imagem de que o cartório estava atrasado, que não havia prestação jurisdicional, que não havia, resolveram começar a processar advogados criminalmente, entendendo que o advogado estava extrapolando ao reclamar o pedido de justiça. É difícil, tem que fazer. Nesse aspecto, a atuação da OAB é importante. Vamos entrar num assunto polêmico que está na nossa ordem do dia. Com certeza, você como presidente da OAB Santos, está acompanhando, com certeza também com relação direta com a OAB São Paulo e a OAB Brasília, que o problema não é só estadual, é nacional.
essa questão envolvendo o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Conselho Nacional de Justiça. A relatora, a corregedora, Ângela, né? Eliane Calmon. Eliane Calmon, fala em caixa preta, fala em coisas absurdas envolvendo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Como é que vocês estão observando isso? Bom, nós temos que deixar claro, e eu faço uma defesa aqui, que também nós não podemos generalizar. A maioria dos nossos desembargadores, juízes, são pessoas dignas, sensatas, de bom senso, que aplicam a justiça no seu íntimo, na sua forma e procuram fazer. As questões administrativas, que é o que se está discutindo hoje, então deixar ao público bem claro, não se estão discutindo ainda hoje algumas questões da justiça de julgamento, dos processos. O que estão discutindo hoje, boa parte, é com relação a questões administrativas internas. Isso sim, o tribunal é muito fechado, não tem lá uma grande transparência em fazer. Veja-se até a greve dos funcionários públicos, que os magistrados receberam as quantias que deveriam receber, porque é de direito deles, mas não tiveram. Os funcionários que também têm o mesmo direito, que tinham isso, não receberam porque não tinha verba para pagar a todos. Então pagaram-se só os magistrados e deixaram os serventuários sem essa verba, que era de direito, que era garantia, que era uma forma. E isso causa, por que não fizeram pagando 50% para todo mundo, deram um pouquinho para todo mundo, dividir dentro de uma família do judiciário. E não priorizar este ou E não aquele, priorizar, que é o que e a está gente sendo vê que o discutido. tribunal, lógico, prioriza, são os juízes, são os magistrados, são os desembargadores, e a gente tem isso. A questão que envolve é um pouco além. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão criado com muita luta, muita guerra, com muita suor da sociedade civil e da UAB, no sentido de criar um controle externo do judiciário. O controle externo que foi criado e que nós queríamos não é um controle daquele que dirige. Eu quero dirigir o judiciário, a sociedade tem que dirigir. Não, o judiciário tem que ser dirigido por eles próprios, mas deve ser fiscalizado. Como todo e qualquer setor. Por quê? Porque o executivo é fiscalizado pelo os legislativo, tribunais, não é isso? Exatamente, os tribunais e a justiça fiscaliza e julga tanto o legislativo quanto o judiciário. E os poderes tribunais são harmônicos, ainda que independentes. Exatamente. Está na nossa E Constituição. há um problema. O nosso Tribunal de Justiça do Estado ainda não é autônomo. É autônomo nas decisões, mas não financeiramente. Depende financeiramente Depende do do governo do Estado, tem lá ainda algumas regras que devem ser mudadas, né? Posso interromper o seu raciocínio, me perdoe, nós estamos no momento do break. Eu vou fazer mais um intervalo e volto no terceiro bloco para a gente continuar como gancho também essa falta de autonomia financeira do Poder Judiciário. Fique conosco. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Voltamos com o nosso Acesse na TV, nosso convidado especial de hoje, amigo, repito, o Dr. Rodrigo Lira, ele que é presidente da OAB Santos. Nós terminamos o segundo bloco falando dessa questão envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também, não vamos esquecer isso, tem um caso sério. Regional do Trabalho. Regional do Trabalho do Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro. Mas não deixa de ser um tribunal regional. E no final do segundo bloco, o Rodrigo falava sobre também da falta de autonomia do Poder Judiciário de São Paulo, na medida que ele depende financeiramente do Executivo. Era esse o gancho que você estava... Era esse também, e dizer que o Conselho Nacional de Justiça, então criado, só para que a sociedade entenda, criado com juízes estaduais, juízes federais, juízes do trabalho, desembargadores dos tribunais
desembargadores também, ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, proveniente Eliane Calmon, Supremo Tribunal Federal, proveniente ministro Peluso e também ministro Marco Aurélio, e também por advogados, 2 da OAB, 2 do Ministério Público. Então é um órgão criado múltiplo, com a maioria da magistratura, para que se tenha a proteção, de que não se banalize. A intenção do Conselho Nacional é fiscalizar o que foi feito. Não é controlar. O que eu estava querendo dizer antes, porque o nome controle externo parece que você quer controlar. Não, não é um controle, é uma fiscalização dos atos administrativos que nunca foram feitos e que agora está sendo feita com muito rigor, com muito trabalho da ministra Eliane Calmon, e que está sendo atingida porque já se encontrou algumas dúvidas. Vamos deixar claro que ela levantou dúvidas e está pedindo esclarecimento, dando direito à defesa a todos os magistrados e embargadores. Agora, o ex-presidente do Tribunal de Justiça parece que teve um pagamento a ele que não teve para os outros. Ele foi, então quer dizer... Aí dentro do direito seria legislar em causa própria. Pois é preciso que as pessoas entendam que o controle, que a fiscalização de um poder público deve existir como deve existir da Prefeitura, pela Câmara, pelo Tribunal de Contas, como deve existir do Legislativo, também pelo Tribunal de Contas, como todos devem, evidentemente, do poder público que recebem verba pública, estar sujeitos a mostrar o que fizeram. Eu acho que quem faz a coisa certa, quem age, não tem que ter medo dos seus atos. Se entrar no mérito da questão, então você é favorável à atuação do CNJ e acha extremamente positivo a própria atuação do CNJ, cada um respeitando os limites. Por exemplo, para os magistrados de primeira instância, existe a chamada corregedoria do tribunal. Sim. Para os desembargadores, não existe corregedoria do tribunal porque eles estão no mesmo... eles não se tem ali uma atuação, então é preciso que se tenha também. E até, a gente sabe que todo órgão, seja ele como for, existe um pequeno lado corporativista. Devemos preservar as nossas instituições e tudo mais. Mas isso deve, por exemplo, na UAB, que nós julgamos processos de ética, satisfeitos ou não pelo advogado ou pela parte, existe o Conselho Estadual que julga o nosso julgamento. E que se não estiver satisfeito, vai para o Conselho Federal, que julga o que a OAB São Paulo fez e o que a OAB Santos fez. Então, existe graus que você pode levar. As questões até que estão envolvidas na ordem podem ser levadas à justiça também. É verdade. Aliás, vale uma informação importante, recente, o novo presidente do Tribunal de Justiça, o Ivan Sartori, desembargador Ivan Sartori, com quem eu tive o privilégio de jantar há cerca de 15 dias, numa festa também do desembargador e amigo Eduardo Siqueira. Ele é de Santos, dava aula em Santos, aqui na Unisantos, assumiu, saiu em defesa da magistratura como um todo, mas também entendeu a necessidade da atuação independente do CNJ. Enfim, me parece um novo tempo no Tribunal de Justiça de São Paulo, com a chegada do Ivan Sartori. A gente acredita muito no doutor Ivan, do qual nós já tivemos várias oportunidades para levar os reclamos da advocacia e da sociedade. Acreditamos que ele conhece os problemas do nosso judiciário. É preciso rever, nossa cidade está prestes aí a receber um investimento, uma série de coisas. Nós precisamos que a Justiça de Santos também seja aparelhada pelo tribunal, que o tribunal entenda que esse crescimento, que isso vai trazer a Santos, é preciso que a Justiça acompanhe essa evolução, seja na esfera do direito do trabalho, na esfera do direito civil estadual, na esfera da Justiça Federal, que dia 10 de fevereiro teremos mais uma vara em Santos. Então, todas essas condições nós temos que levar. A gente acredita muito no doutor Ivan, o doutor Siqueira também foi juiz aqui, o pai dele foi nosso diretor do fórum. São pessoas que a gente tem realmente um respeito e a gente pede, conclama que esses que têm esta vontade, doutor Ivan, a gente acredita que a gente possa modificar. A questão não podemos generalizar. Querer dizer que todos os magistrados fazem isso, quando que todo isso... generaliza, você erra. Esse é um grande problema. O judiciário paulista é um judiciário sério, é um judiciário que merece do Estado, e isso é que está faltando, um respeito maior para que possa ter essa evolução. Bom, eu tenho mais 3 perguntas, eu quero que você seja bem objetivo nas respostas, que eu não posso deixar de fazer essas perguntas. Aliás, com a vitória com a posse do desembargador Ivan Sartori, outros juízes santistas foram para São Paulo. Um deles também, que você conhece, amigo nosso particular, grande amigo, Guilherme Macedo Soares, está na equipe
do próprio Ivan Sartori, no gabinete ali da presidente, isso é muito positivo. Afonso Faro também está em São Paulo, enfim, 3 ou 4 magistrados. Doutora Silvana e doutor Márcio Kramer também. 3 ou 4 magistrados estão no gabinete, praticamente na equipe principal do Ivan Sartori. Isso é muito bom para Santos, para a nossa cidade e para o próprio Poder Judiciário. Nós temos um minuto só. Primeiro, seu mandato termina esse ano. Vai para outro ou não? Eu quero resposta rápida, porque eu tenho outras perguntas. Temos eleição agora no final do ano, em 2012, para toda a OAB. É provável que na instituição a gente fique, provavelmente alçando outros cargos. Vai depender apenas da advocacia, se eles concordam com o nosso trabalho, com a apresentação. E o nosso grupo estará forte também, apresentando os nomes para que a gente possa continuar o nosso serviço. Teremos eleições municipais. Eu me permito, em confidência, invoco até a nossa amizade. Você vai ser candidato? Vou ser candidato na OAB. A gente OAB teve uma escolha... Ou vai para a política? Não, nós tivemos uma escolha... Você se filiou a um partido, me parece. Eu me filiei a um partido, há anos fui convidado por um grande amigo meu, deputado Márcio França, secretário hoje, meu colega de turma. Mas você não vai ser candidato? Não tenho essa... Hoje a possibilidade. Eu sei que não tem movimento para lançar você. Não, houve muito forte, eu tive vários convites, fiquei muito honrado com todos aqueles que me fizeram. A gente, lógico, quando acontece, tem que optar por um e acabamos optando por de um amigo que me convida há muito tempo. Conversando com várias pessoas, a gente teve um contato. A gente não tem a certeza, definição, mas a ordem também me comove. Eu fui o presidente que representou todas as subseções no Colégio de Presidente. Eu fiz o discurso de abertura do nosso encontro no estado de São Paulo, onde foi muito motivante. Foi de uma forma também carinhosamente recebido pelos presidentes, pela seccional. Então a gente tem aí vários caminhos. Queremos que o caminho seja o melhor para todos, o caminho que possa fazer a nossa instituição e a nossa classe crescer. A frase velha, mas sempre atual, o futuro a Deus pertence, né? Vamos esperar a eleição só em outubro, no primeiro turno. Doutor Rodrigo Lira, muito obrigado. Há algum tempo a gente pretendia convidá-lo, pretendia viabilizar a sua vinda aqui. O programa voou. Quando o programa voa, e com a experiência de jornalista, eu posso dizer, significa que foi bom e que teve conteúdo. Quando o programa não passa, é que ele é desinteressante e não tem conteúdo. Então, eu tenho certeza... É que as perguntas foram inteligentes, são momentos... Os assuntos são importantes. São importantes, o momento que a sociedade entenda, que compreenda o que se assiste na televisão, o que se ouve na televisão, todos esses programas, essas polêmicas que se criam aí em todas as TVs, é preciso que as pessoas sempre deem voz e ouvidos, a ouvir, a entender, a compreender, a dar a resposta e, em contrapartida, dar o direito a que alguém se defenda. Esse é o trabalho do advogado, esse é o trabalho que a gente precisa inserir na sociedade. O direito de defesa é legítimo, o direito de defesa é para todos, inclusive, infelizmente, para aquele... Infelizmente não, inclusive para aqueles criminosos que tenham o seu julgamento justo. Que é o mais importante. Muito obrigado. E você volta em breve, tá bom? Em breve vamos convidar, porque o programa foi excelente. Nós temos muitos assuntos ainda para conversar com o Rodrigo Lira. Muito obrigado. Deixar só um abraço a todos os diretores da Associação Comercial. Estamos aqui no programa. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, engrandecendo a nossa cidade. Muito obrigado, Rodrigo. E também um abraço a todos os integrantes da OAB, uma entidade amiga e parceira eternamente. Eu quero deixar um abraço especial para o meu amigo Glauco Braga, jornalista, colega. Ele que é assessor de imprensa da OAB Santos, faz um grande trabalho. Muito obrigado, o Glauco ajudou a viabilizar a vinda do Rodrigo aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima semana e seja feliz.